Olá, bem-vindo a mais uma Quinta Técnica. Vamos dar uma espiadinha nos mercados? Eu quero começar hoje com o dólar. E aqui eu estou te mostrando o Dollar Index. Para você que não sabe, o Dollar Index é uma cotação entre o dólar americano e uma cesta de moedas. Eu entendo que o dólar, em termos de análise técnica, vai cair. Porém, eu também entendo o dólar quando cotado contra essa cesta de moedas que tem o euro como a sua principal moeda dessas cestas, né? Então, dólar contra uma cesta de moedas vai cair por causa disso aqui, ó. Rompeu essa reta de suporte, tem 3 pontos nessa reta de suporte. Se a gente traçar Fibonacci aqui, a gente vê que ele já corrigiu o Fibonacci, mas na verdade agora parece que ele está querendo cair mais, né? E logicamente a gente pode entender que ele possa vir aqui a retração de 50% e retração de 0,618. Além disso, além do rompimento dessa reta, a gente vê aqui que ele está fazendo uma acumulação que agora eu acho que passa a ter mais características. No começo eu estava achando que ele estava fazendo uma deriva aqui, mas agora eu acho que passa a ter características de retângulo. Então eu acho que tendo feito um retângulo aqui, olha só, esse retângulo é mais ou menos parecido com esse cara aqui. E o que aconteceu antes e depois desse cara? Antes desse cara nós tivemos uma pernada de baixa desse tamanho aqui, e depois desse cara nós tivemos uma pernada de baixa ainda um pouco maior, né? Se a gente for pegar, mas são comparáveis, né? Na verdade ela chegou até aqui embaixo, né? E isso a gente poderia então usar para fazer uma nova projeção de baixa, e aí a gente vê que sim, ele poderia então entrar aqui para dentro, romper esse nível aqui, provavelmente vir corrigir esse nível aqui, que seria uma retração de 50% dessa alta aqui. Eu, na verdade, estou um pouco mais baixista do que isso para o dólar, porque eu acho que com o que está acontecendo, com a maquininha que não para de rodar e imprimir dólares, né? Trilhões aos trilhões, eu acho que é bem capaz que o dólar vá para o buraco mesmo. Muito bem, então esse é o dólar com uma cesta de moedas. Agora, o que acontece? Mas veja bem, essas são as moedas mais importantes do mundo: euro, libra esterlina, franco suíço, acho que tem ien japonês também, enfim. Então, com relação a essas moedas, o dólar cai, porque essas moedas eu acho que vão estar caindo também. Mas como assim caindo? Caindo em quê? Em dólar não, porque o dólar vai cair em relação a elas, né? Caindo em relação a o que é a moeda, que quando todas as caem, que quando as outras todas caem, fica firme, como diz o caipira, o ouro, o Bitcoin. Então acho que elas todas vão estar caindo em relação ao ouro e o Bitcoin, mas acho que o dólar vai cair mais do que elas. Mas isso é só uma expectativa e ninguém vai operar isso. Agora, quando a gente muda daqui para o dólar em real, aí o que a gente vê? Eu quero enfatizar que olhando esse gráfico aqui, você tem que ter, você analista técnico boina verde, tem uma coisa aqui que tem que saltar aos seus olhos. E o que tem que saltar a seus olhos é o fato de uma monstra de uma resistência ter sido devidamente rompida. Essa resistência, essa aqui que eu mostrei, que agora está azul porque ela passa a ser suporte, né? Essa resistência estava aqui nos 4,20. Vejam só, isso vem lá do tempo que o Lula foi eleito presidente da República, né? Antes do Lula ser eleito, teve o medo do Lula ser eleito. Lula foi eleito, daí leu em outubro de 2002, ele leu a carta de intenções do PT, dizendo que ele ia se comportar conforme as leis do mercado e tudo mais. Então aí o dólar despencou, mas deixou um topo lá, não foi nos 4,20, mas foi nos 4.
Depois, em 2015, nós tivemos uma crise aqui também e o dólar subiu de novo para os 4,20, depois em 2018 e depois em 2019. Então, ele finalmente rompeu esse nível. E o fato de ele ter rompido esse nível, a mim, analista técnico, mostra que o dólar em real está iniciando uma onda impulsiva. Depois dessa onda impulsiva, nós estamos vendo agora uma grande acumulação. Depois de uma onda impulsiva, uma grande acumulação, normalmente significa uma acumulação de continuação, ou seja, de continuação da tendência de alta. Esse primeiro movimento teria sido a onda 1 e agora nós estaríamos vendo a onda 2. Esse processo todo aqui seria a onda 2. Bom, eu tracei umas retas aqui, mas o que acho que é importante agora que a gente pode estar observando é essa acumulação que está acontecendo no momento, que para mim tem uma cara muito clara de deriva que indica perda de força desse movimento de baixa e reverte normalmente os preços. Bem, eu já fiz as projeções aqui que dá para a gente fazer, uma delas é a mais otimista ou pessimista, né? A mais altista ou menos altista, que é essa aqui, que a gente pega, como o mercado fez um swing aqui, ou seja, ele fez essa perna, depois fez uma grande correção e daí partiu para uma outra perna, a gente entende que essa perna aqui, que começou aqui, deva ser mais ou menos igual em amplitude à perna anterior. Por quê? Porque os mercados, ou especificamente falando aqui na parte de tendência de alta, o exército dos touros, o exército dos comprados, quando avança em território inimigo, ele geralmente tem o mesmo gás. Sabe como é? Imagina um exército avançando, ele avança lá em território inimigo, ele avança lá 10, 20 quilômetros, aí, pô, tem que parar, tem que trocar gasolina, né? Quer dizer, tem que botar gasolina nos tanques, nos caminhões, tem que divertir os soldados, tem que dar uma comidinha melhor para os soldados e tal e coisa. Então eles dão uma parada e daí avançam de novo. Muitas vezes eles dão uma recuada porque avançam, encontra muito inimigo, volta para trás, ganha força e aí vai lá, combate aqueles inimigos e avança mais em território inimigo, né? Então, quando ele avança 20 km, ele para ou corrige e depois que ele avança de novo, ele avança mais ou menos a mesma coisa, tá? Isso quer dizer o seguinte, em português um pouco mais claro, as pernas de alta são mais ou menos parecidas. Eu entendo que a primeira perna é aquela mais acanhada, quando o mercado está começando, ainda veio de uma tendência de baixo, está começando a tendência de alta. A segunda perna, porque a primeira perna na expectativa de que vai melhorar aquele processo que estava caindo, aquele ativo que estava caindo, vai melhorar. Então, o segundo movimento, que é a onda 3 de Elliott, é quando já aconteceu essa melhora. E o terceiro movimento, que seria a onda 5, é aquela que acontece no auge da euforia. Então essa até tende a ser maior do que as outras duas, né? Então, olhando aqui de volta para o dólar, eu vejo esse primeiro movimento de alta aqui, depois dele escapar dessa oscilação lateral aqui. Olha, estamos falando 2002, né? São quase 20 anos, aí 18 anos de tendência que a gente está mostrando aqui. Na verdade, isso vem desde 2000, né? Então, é isso. Eu acho que o dólar sobe. Agora, se o dólar sobe, o que acontece com a Bovespa para o investidor estrangeiro? Olha, pensa comigo. Se você pensar como a gente pensa em criptomoedas, em pares, então, Bovespa cotada em dólar é, na verdade, a força relativa entre Bovespa e dólar. O que pode acontecer? Se o dólar cai em reais e o Bovespa cai em reais, esse gráfico que eu vou então agora mostrar para você, que é o gráfico de Bovespa indexado em dólar, que está aqui, não, esse aqui é o gráfico do Bovespa futuro, Bovespa em dólar está aqui. Um gráfico bonito que a gente traz desde 1963, fizemos uma lição de casa muito legal.
63, porque o Bovespa, sabe, começa aqui em 68, mas eu não me conformava porque eu não tinha esse fundo anterior a esse, do lado esquerdo dessa montanha aqui, que culminou, esse lado esquerdo aqui, depois culminou com 12 anos de baixa. Eu falava, não, eu preciso ter isso aqui. E um dia o meu amigo Otávio Sereno, que trabalhava na CVM, falou, Fausto, vai atrás de buscar o IBV, as cotações do IBV, que é o índice da Bolsa do Rio, que começa muito antes do Bovespa. O mercado de capitais era no Rio de Janeiro. Foi graças ao Nagy Narras, ao problema que aconteceu com o Nagy Narras, que eu não vou julgar aqui, mas que basicamente mudou-se a regra do jogo e o Nagy Narras então parou de pagar, não conseguiu honrar os compromissos dele por ter mudado a regra do jogo. Então a Bolsa do Rio quase quebrou e aí a liquidez veio para São Paulo. Então nós pegamos as cotações da Bolsa do Rio e juntamos com as cotações do Bovespa, que começam em 68, e com isso nós conseguimos cotações desde 1963, e daí com isso nós conseguimos esse fundo que aconteceu em 65, logo depois do processo militar que aconteceu em 64. E com isso nós temos esse lindo gráfico indexado em dólar, porque se você não indexar em dólar, a inflação é um negócio que só sobe, né? Eu já mostrei aqui muitas vezes, mas não custa aqui rapidinho a gente mostrar o que acontece se a gente não indexar esse cara. Acontece isso aqui, tá? Então a gente tem que indexar esse cara. Eu indexo com o dólar comercial, porque com o dólar comercial a gente tá vendo aí um gráfico que é um gráfico igual àquele que o americano vê nos ETFs lá, que refletem a bolsa brasileira, né? Então, veja só, se o dólar, esse gráfico é um gráfico de Bovespa, que é cotado em reais, indexado em dólar, que é cotado em reais, tá? Então, se esse gráfico está subindo, significa que Bovespa está tendo uma performance melhor do que dólar. Como assim, Fausto? Olha, pode acontecer alguma de várias situações. Como que o gráfico de Bovespa em dólar sobe? Por exemplo, podem estar... a hipótese mais clara é a seguinte: Bovespa está subindo, o dólar está caindo. Esse gráfico está de pé assim, né? Tá? Mas pode acontecer que os dois estão subindo. Porém, Bovespa em reais sobe mais que dólar em reais. Esse gráfico vai estar subindo. Pode ser que os dois estejam caindo. Bovespa está caindo em reais, dólar está caindo em reais. Se o dólar caindo em reais cai mais em reais do que o Bovespa cai em reais, esse gráfico é para cima também. Então, fica fácil a gente entender assim. Então, eu acho que apesar de que o dólar vai cair frente às moedas, à cesta de moedas, ele vai subir em relação às moedas mais michuruca, que infelizmente é a nossa moeda. O que você faz com ela? Você compra coisa aqui no shopping center e paga o hotel. Aí nem o hotel você não paga, porque o hotel você paga com cartão de crédito internacional. A moeda real você usa hoje em dia para quase nada, né? Porque você paga tudo com cartão de crédito. Mas enfim, se você quer comprar ações do Brasil, você precisa comprar essas ações em real. Então você precisa ter real na sua conta. Então para isso, você, investidor estrangeiro, você tem que comprar, trazer dólares para cá e transformar em real, não é? Muito bem. Então, apesar de eu achar que o dólar vai cair, o que tenderia a fazer com que o Bovespa em dólar suba, eu acho que não. Eu acho que o Bovespa em dólar vai cair. Por quê? Porque eu acho que o dólar deve subir. Por quê? Porque, meu amigo, minha amiga, e aí eu chego no tema principal desse vídeo. Eu acho, eu nunca acho, né? Eu digo que eu acho, mas na verdade quando eu falo eu acho, eu estou falando que as análises técnicas que eu faço, a análise que eu faço nos gráficos, nos vários gráficos, com a experiência que eu tenho, me traz como resultado o fato de que no futuro nós vamos ver o dólar subindo. Porque, na verdade, o mais importante, como eu estava falando, é que eu acho, né, que nós... aí, na verdade, é um pouco de achômetro mesmo.
mas é baseado na minha análise técnica. Eu estou aqui mostrando o cara que manda no mundo, que é o S&P Standard & Poor's, o índice da Standard & Poor's dos 500 maiores ações americanas, tá? Que acabou de, aparentemente, estar confirmando aquela que eu acho a mais importante indicação técnica, né? Eu falei isso no vídeo de terça-feira. Qual é essa indicação? O cara rompe um nível importante de resistência. Que nível é esse? Pô, é o nível pré-Covid, é esse carinha aqui, ó. Vamos pôr a tendência de alta toda a partir de 2009, depois do subprime. Aliás, vamos incluir o subprime aqui também nesse processo, né? Teve o subprime, a partir daqui teve essa tendência de alta. O cara subiu uma barbaridade. Aí teve essas resistências aqui que finalmente foram rompidas agora em outubro, final de outubro, começo de novembro do ano passado. O mercado subiu um pouco e tibum, Covid nele. Muito bem, o mercado se recuperou e rompeu essa resistência aqui pré-Covid. Isso era uma resistência importantíssima, por quê? Ora, porque a última vez que o mercado chegou lá, ele tibum, caiu 35% em pouco mais de um mês. Caiu 35%. Então, quando o mercado volta a se aproximar desse nível, os caras que venderam por aqui tendem a vender de novo e por isso cria-se o que a gente chama de nível de resistência. A gente vê o mercado sentindo essa resistência aqui e daí, no mês passado, exatamente no dia 24 de agosto, o mercado rompeu esse nível e começou a navegar por níveis nunca dantes navegados, tá? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e de repente ele tomou uma patada do urso. Parece que o urso estava aqui naquela situação quando o mercado rompeu o topo. Eu costumo dizer que o urso estava ali fazendo kiri, 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 vem mais. E aquela horda de ursos ali escondidos atrás da mata. Até que o chefão dos ursos lá chega e fala: peraí, segura, deixa os gatos vir mais aqui, né? Deixa os comprados vir, deixa os tourinhos chegar mais perto. E aí, quando eles chegaram lá no nível específico, ali os ursos entraram soltando a pata na cabeça dos touros, deram-lhe uma patada, que aconteceu no dia 3 de setembro, né? Aí o mercado rompeu essa antiga resistência e começou a se acumular por trás, por baixo disso. Isso é uma situação bastante comum de acontecer, o mercado em bandeira, como eu gosto de falar, por baixo de um nível de resistência. Com isso está confirmando o rompimento dessa resistência. Aqui a gente podia fazer mais alguns elementos de análise técnica, como por exemplo, traçar essa reta de suporte aqui. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Essa reta de suporte mostra que essa cobra aqui, que essa minhoca aqui, provavelmente foi revertida. E depois que reverte um negócio desse, a gente traça Fibonacci. Eu estou traçando Fibonacci aqui só do fundo do subprime. Eu, logicamente, ainda não estou traçando esse Fibonacci aqui, que vem do fundo... Desculpe, eu trazei esse Fibonacci do fundo da Covid, eu não estou falando desse Fibonacci que vem lá do fundo do subprime. Nesse aqui do fundo da Covid, é de se supor que esse mercado de hoje vem aqui corrigir Fibonacci, isso é mais 11% de baixa. E se o S&P cair 11%, provavelmente o Bovespa, que tem mais volatilidade do que o S&P, eu acho que ele cai mais, 15% e tudo mais. E, eventualmente, nós vamos estar vendo a reversão do movimento de alta que vem lá de trás do fundo do subprime. E se isso acontecer, bem, aí o buraco é bem mais embaixo, né? Aí a gente está falando de Fibonacci, que o cara, eventualmente, vai ter que corrigir de onde está hoje, ele tem que corrigir aí 39%, se é que ele vai parar no ponto 382, se ele vier no ponto 5 ele corrige 49%, e se vier no ponto 618 ele corrige 57%. E se corrigir 57%, vejam só aonde ele vai estar. Se ele corrigir 57%, ele vai estar só aqui no comecinho da queda do subprime, ele não chega nem no fundo da queda do subprime, né? Se corrigir só o ponto 382, ele não chega nem no topo anterior ao subprime. Ou seja, moral da história, o mercado está com um potencial de tomar uma bufa
daquelas muito grande. Por que eu digo isso? Por que eu acho que nós estamos aí entrando na temporada de furacões? O que é temporada de furacões para a Bolsa? É a Bolsa eventualmente começar a ter uns circuit breakers aí de novo. Circuit break, para quem não sabe, é o seguinte: o mercado cai 10%, para. A Bolsa falou: opa, peraí, moçada, vê aí o que vocês estão fazendo, pensa bem aí. Então tem lá meia hora, não sei quanto lá, e depois começa de novo. Se cair mais, não sei quanto, fecha a Bolsa de novo. Tem que ir lá ver, porque eu já esqueci. Isso é muito ruim, porque você, de repente, você pode encontrar um cara desses na abertura do mercado. Por quê? Porque, você sabe, apesar da gente achar que o mercado está fechado, agora, não, engano seu. O mercado americano de ações está abertinho da Silva. Está funcionando, está rodando, porque tem o contrato de mini índice que é negociado round the clock, como diz o americano, round the clock, e a gente pode ver isso no intraday desse mercado de índice aqui. Aliás, eu usei esse gráfico no último vídeo para dizer que o S&P estava chegando. Eu fiz esse vídeo na quarta, terça, ele estava chegando perto desse nível aqui. E realmente ele sentiu a resistência desses dois topos aqui, e aí veio de bico. E agora o que está acontecendo agora? Olha, a gente olhando de longe assim, ó, isso aqui parece claro que isso aqui é um movimento de baixa e esse aqui é um nhenhenhenhen. Assim como esse aqui é um movimento de baixa e esse aqui é um nhenhenhen. Aliás, esse cara todo aqui é essa bandeira que eu mostrei para vocês no gráfico no gráfico diário, né? Essa bandeira de baixa toda aqui no intraday de 15 minutos é esse cara todo aqui. Agora, nesse contexto, ele está testando a base dessa bandeira, tá? E aí até a gente pode brincar de fazer uma bandeira aqui bem desenhadinha, né? Que é isso aqui e isso aqui. E aí, se a gente for para o gráfico diário, a gente vê a bandeirinha que eu tracei aqui, tá? Então, como essa bandeira está acontecendo aqui, vamos voltar para o gráfico intraday de 15 minutos, eventualmente ele escapando dessa bandeira, começa a ficar na cara, sabe? Qualquer mané vai olhar, com todo respeito aos manuais, qualquer carinha vai olhar lá e vai falar: pô, esse cara tá caindo antes da eleição. Geralmente ele mostra uma tendência, sabe? Por que está caindo antes da eleição? Porque lá, vocês sabem, tá uma briga de foice lá para ver quem vai ocupar aquela cadeirinha muito especial que é ali no salão oval da Casa Branca, não é? Tá uma briga de foice lá em cima. E eu posso te dizer uma coisa, não sei quem vai ganhar, mas eu só posso te dizer uma coisa: se der creche, o Trump não tem chance, porque não tem história de presidente ser reeleito quando a economia está ruim. E se der creche, começar a sair no jornal que evaporou não sei quantos trilhões, porque cada vez que o S&P cai 10, você imagina, o market cap do S&P é coisa de 28 tri. Cai 10%, some, evapora 2,8 trilhões de dólares. Puf, sumiu. Se cair 20%, é 5 trilhões de dólares. Puf, se cair 20, 30, você pode fazer a conta, tá certo? Então o cara começa a falar que está sumindo dinheiro e tudo mais, começa a ficar, o mundo inteiro ficar preocupado e tudo mais. Nós já estamos com esse Covid aí, que ninguém sabe ainda como é que vai ser o resultado disso, né? Uma coisa completamente inusitada para todo mundo. Não ganha a eleição. Se der fuzué, não ganha a eleição. Então, é isso aí. Só para concluir o meu raciocínio, né? Quando você se aproxima de possibilidades de você ter ventos muito fortes, tal, quem está num barco à vela, baixa a vela, tira a vela grande e põe uma vela pequenininha, sabe? Que é a vela de tempestade. Porque se você está com um barco à vela e é pego por ventos de 40, 50, 60, 80 km por hora, cara, se você está com a vela toda, puf, capota o teu barco, você não tem como tirar a vela dali, é um Deus me acuda, né? Se for veleiro, tudo bem. Ele não afunda, ele não vira, porque ele tem a quilha, né? Mas
mas é muito complicado. Então, e isso no mercado de ações significa é isso mesmo, repensa. Pensa bem, o risco que você está correndo hoje é muitíssimo maior do que o risco que se corre normalmente em situações normais do mercado, tá? E repensar é você repensar na sua posição de buy and hold. Então, atenção, buy and holders, que tal vocês pensarem em agora, por causa disso tudo que eu falei, colocar uma ordenzinha de stop. Ordem de stop você tem que ir lá e colocar, tá certo? Tem que falar com o seu amigo analista técnico, se você não entende de análise técnica, tem que perguntar para ele, olha, esse ativo aqui que eu tenho aqui, ó, onde é que você acha que ferrou, que ficou feio e que eu não tenho nada que está comprado num ativo? Por exemplo, vamos ver um ativo aqui, Pão de Açúcar. Sabe o que eu quero mostrar Pão de Açúcar para vocês? Pô, porque eu quero mostrar um negócio legal pra caramba do Terminal Enfoque, ó. Mas eu estou mostrando Pão de Açúcar para vocês, tá? E aqui, o que eu vejo aqui? Tibum! E aí, nhé. Olha como caiu, olha como está tentando subir. Está fazendo uma força, pum, cai. Ó, vamos dar mais um aqui para você ver, ó. O cara cai de bico, né? Que nem um saco de batata pela janela. Aí faz uma força para subir aqui, pum! Faz força para subir, pum! Opa, mas agora estou vendo uma coisa inusitada aqui. O cara deu um salto. Ah, meu amigo, minha amiga, isso é porque teve alguma encrenca aí. E eu que sou usuário do Terminal Enfoque, olha, Terminal Enfoque, coisa fina, hein? É para analista técnico boina verde. Vocês pensam que é difícil usar esse terminal que eu estou aqui? Pensam que é caro isso? Não. Daqui a pouco vai ser até de graça. Nós vamos imitar aí outros concorrentes que estão aí que dão de graça e depois cobram lá quando você quer alguma coisa a mais. Mas pensa que é caro, pensa que é difícil de usar? Fácil pra caramba. Eu sou o guardião do Terminal Enfoque ser tão fácil como ele é. Mas olha esse recurso dele, como é legal. Sabe como é, né? Tô fazendo a nossa propagandazinha aqui, porque alguém tem que pagar as contas aí. Eu, né? Meu amigo, minha amiga que me segue e que sabem que eu sou brincalhão, não é verdade? Bom, aqui eu estou vendo uma encrenca aqui, então o que eu faço? Olha que legal, botão direito, nós temos um negócio chamado navegação integrada, e aí eu tenho aqui, por exemplo, informações da empresa. Se eu pegar informações da empresa, me fala aqui, ó, isso aqui, trajetória, começou, o seu Valentim dos Santos Diniz, fala, não, mas não quero isso aí. Depois que eu já chamei a navegação integrada, eu posso vir aqui em relatórios. E aqui, eu posso vir em notícias, por exemplo. E em notícias, será que teve algum fato relevante? E olha só, não deu outra aqui em 9/9/2020, que por acaso é exatamente a data que eu estava vendo, tem aqui estudo sobre cisão. E aí, se eu quiser, eu abro o PDF aí, que vai fazer a gentileza de abrir logo. E, ó, a companhia brasileira, nos termos do artigo, comunica aos seus acionistas do mercado, em reunião, autorizou que seja iniciado estudo para segregação de sua unidade, blá, blá. Ah, muito bom. Agora eu entendi porque que deu esse pulão aqui, tá certo? Mas eu trouxe Pão de Açúcar aqui, não só para fazer a nossa propagandazinha da Enfoque, mas também para te mostrar aonde é que seria o ponto que, pô, e é fácil, quer dizer, logicamente você tem aí diversas situações, tem gente que está mais no curto prazo, numa posição, tem gente que não, isso aqui o meu negócio é por longo prazo, tal. E cada uma dessas situações vão ser estudadas por um bom analista técnico, tá? Mas olhando aqui para esse gráfico de diário de Pão de Açúcar, olha, pô, eu acho que aqui está claro, né, que ele está fazendo aqui o que parece ser uma bandeira de baixa, apesar dessa alta aí, por conta da cisão lá. Eu acho que se ele vier abaixo desse fundo aqui, a coisa fica feia demais, tá? Ou desse fundo. Eu acho que se vier aqui, ele já confirma essa bandeirona aqui, que aqui não é uma bandeirona, na verdade é uma reação, eu acho que é uma reação da tendência de baixa. Mas se a gente puser no gráfico semanal, já começa a ficar com gráfico cara de bandeira de baixa. E sim, se a gente puser no gráfico mensal, fica totalmente com cara de uma bandeira de baixa. Então, quando é que ele escapa disso? É quando ele escapa dessa retinha de suporte aqui, voltando no gráfico diário, é essa reta aqui, tá?
Então o que você faz? Você põe um stop abaixo desse nível aqui, desse fundo aqui. Põe um stop um pouco mais abaixo desse nível aqui, que é o preço do gatilho. Então você vai definir que o seu preço do gatilho vai estar abaixo desse nível. Você pode ver no terminal aqui que a mínima é 61,57. Então você vai colocar, opa, tem uns carinhas aqui também, uns fundinhos aqui, ó. Esse fundinho aqui, que é o menor de todos, é 61,30. Então eu vou botar isso aqui, você quer saber? Ui, olha aqui, achei mais um aqui, pô. Esse fundinho aqui, ó, esse cara aqui, na verdade, esse aqui é 60,95. Então eu vou botar 60,88. 60,88 vai ser o nível de gatilho. No 60,98, se o mercado daí vier para cá e tocar esse nível aqui, então vai entrar uma perdão de novo, vai entrar uma ordem minha, que é uma ordem para vender a qualquer preço, é uma ordem para vender num preço específico, porque a bolsa você não pode fazer a ordem chamada mercado, né? Sabe por quê? Porque as ordens automáticas se prestam para ações com liquidez e para ações sem liquidez. Ação com liquidez você até pode dar uma ordem ao mercado, mas ação que não tem liquidez, se você der uma ordem ao mercado, quem sabe o cara vai vender 10% mais baixo. E aí você vai reclamar, como reclamaram para a bolsa, ela falou, está acabado, não tem mais ordem ao mercado, só ordem limitada. Então, quando você vai botar a ordem de stop, você tem que botar o preço do gatilho e o preço do limite. Se você tem uma quantidade pequena de ações, uma quantidade aí normal de ações, você pode pôr aqui, por exemplo, ó, se isso aqui era... eu marquei aqui, era 60, que é aqui, 60,78, tá? Digamos, né? Aí você põe o limite a 60, que vai ser executado tranquilamente. Agora, se você tem $1 milhão para vender de pão de açúcar, você tem que dar uma folga maior, tá? E se você tem $1 milhão, você também pode contratar um operador e falar para ele, ó, a hora que chegar ali abaixo desse fundo aqui, você entra vendendo e vai vendendo devagarinho aí, mas me liquida essa posição de qualquer jeito, tá? É isso aí. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu estou aqui mostrando para vocês as ações que nós estamos de olho. Eu posso dizer que a grande maioria delas a gente está de olho para venda, tá? Uma corrida rapidinho aqui, vai. Ah, sim, eu preciso falar de Bitcoin ainda. Então, o nosso vídeo que está com 31 minutos vai para 40 minutos, será? Não, vai ser mais rápido, hein? Vamos lá, eu estou falando aqui de Allianz. Ó, isso aqui é um triângulo simétrico que deve cair. Isso aqui, deixa eu botar tudo em gráfico diário, senão ó, isso aqui é um triângulo simétrico, deve cair. Isso aqui está testando esse nível aqui, isso aqui está com cara de topo, deve cair. Bandeirinha de baixa, está quase escapando aqui. Isso aqui é retângulo de baixa, deve cair. Opa, eu vou falando os nomes também, senão você não vai saber. Isso é Cogna, tá? Isso é Cirela, isso aqui é um retângulo de baixa, deve cair. Eneva, parece que rompeu aqui, mas tá dentro dessa acumulação ainda, deixou uma sombrinha aqui, tamo de olho nela. Equatorial, isso aqui é um triângulo descendente, parece, deve cair. E se for um triângulo descendente, isso aqui fica sendo uma formação de cabeça e ombro, projeta para cá e para cá. Ou seja, Equatorial eventualmente tem aí uma possibilidade de 13% de baixa ou mais, né? Quase o dobro disso. Grupo Natura, e aí? Rompeu a resistência do topo histórico. E cara, e não vai? Aqui tinha venda pra caramba, rompeu. Cadê as ordens de stop? Não estavam? Tem alguma coisa errada com o Grupo Natura. Então estamos de olho, porque se entrar para dentro, sabe como é? Bull trap, né? Itaúsa, a bandeira de baixa deve cair. Itaú Banco. Olha só. Olha o tamanho desse negócio aqui, né? Tem uma tendência aqui, né? Parece que o cara escapuliu dessa tendência e tá navegando lá por baixo dessa tendência. Ele fez um pullback para esse nível de resistência aqui, ó. Fundo e topo, e depois deixou mais um topo aqui, e voltou a cair, foi tentar de novo, voltou a cair. Isso aqui é acumulação de continuação, deve cair mais, deve testar o fundo aqui. Lynx, está lá nas proximidades do topo histórico e com uma dificuldade danada. Isso aqui tem cara de bandeira de baixa, deve cair. Lynx, Localiza, está chegando lá perto do topo histórico, rompeu aqui o topo, que era praticamente, tecnicamente o mesmo nível que o topo histórico, e não foi, fez uma reversão, deixou uma
estrela da tarde aí, isso aqui parece bandeira de baixa, isso deve cair, se cair confirma o bull trap, deve cair mais. Lojas americanas, isso aqui é o topo histórico, ele está caindo, está testando esse fundo aqui, que era o antigo topo histórico, se vier para baixo deve cair. Mills, ó, subiu, caiu, acumulação, deve dar continuidade a esse movimento aqui, deve cair também. Pão de Açúcar, já falamos. Petrobras, bom, Petrobras está fazendo um negócio que eu acho que nós vamos poder chamar de topo redondo, ó. Topo redondo, isso daqui mostra que ele está paulatinamente sendo vergado, né? O exército dos comprados está paulatinamente cedendo ao exército dos ursos. Qualicorp rompeu esse nível e voltou e parece estar fazendo uma bandeira de baixa aqui. Será que é pullback para fazer um pivô de alta ou será que é um bull trap? Eu estou mais para bull trap. Esse cara já rompeu, Raia Drogasil, já rompeu, tá lá em cima, né? Chegou perto do topo histórico depois do Covid, rompeu essa retinha aqui, subiu. Isso aqui me parece uma deriva, deve cair mais. Então, se isso aqui vai cair, vai romper essa retinha aqui, é um swing. Isso aqui vem de novo testar o último topo do Covid aí. Esse cara aqui, que é Randon, ele rompeu essa resistência aqui, mas não foi, cara. Largou uma formação de topo aqui, uma estrela da tarde. Agora voltou. Será que vai fazer um pullback para voltar a subir ou volta a cair? Rumo acabou de romper essa acumulação aqui, faz disso um topo, tá fazendo uma acumulação, embora a fechamento na alta do dia hoje. Pô, isso aqui é uma acumulaçãozinha, parece bandeira de baixa, cair também. Sabesp, pô, tá nessa tendência de baixa aqui, né? Fez Covid, foi até o topo histórico, mas, pô, não aguentou, tá caindo na tendência de baixa. Acho que deve cair mais. Santander, então, Santander fez uma acumulação aqui, escapou e tá fazendo outra acumulação aqui. O que será que é isso aqui? Será que ele vai fazer uma A, B, C aqui e vai chegar até aqui em cima, vai repetir essa dose aqui? Não sei, mas estamos de olho, até porque hoje ele fez um martelinho, eventualmente você pode pensar em comprar. Se esse martelinho se confirmar amanhã, isso aí, coloca isso aqui mais como um retângulo, talvez Santander vai se dar bem aí, vai subir. Uma das que pode ter chance de subir. Siderúrgica Nacional, siderúrgicas subiram todas hoje, ela está no pós-Covid, se tendo um desempenho muito bom, rompeu esse nível, está indo buscar esse próximo nível aqui, que é aí os R$18. Agora Suzano, tá uma salada mista aqui, né? Mas ele nos deu um bull trap lá em cima, ó. Rompeu e desrompeu e agora está tentando, mas vamos ver. Tá meio confuso isso aqui, eu vou até tirar do cenário aqui. Taesa rompeu a resistência, mas voltou. Bull trap, com bandeira de baixa agora, deve cair mais, deve ser um topo isso aí, importante. TOTUS, olha, já rompeu, também outro bull trap, rompeu aqui, não foi. Por que não foi? Cadê os stop daqui? Voltou a cair, rompeu essa retinha, fez o pullback lá, outro bull trap. E agora isso aqui parece uma bandeira de baixo, partibum para baixo, e Via Varejo, que eu acho que é o último. Foi lá, subiu lá em cima, passou o topo histórico e agora tá... Rompe, não rompe esse nível aqui, que se romper esse nível, eu acho que ele passa batido por esse outro nível aqui. Aliás, eu acho que esse nível aqui é o suporte que está sendo sentido por conta desses dois topos aqui. Mas tudo bem, isso aqui também, Via Varejo, pode ser uma acumulação de continuação, né? Por enquanto, não dá para a gente saber, mas estamos de olho justamente por isso. E não, VEG, finalmente, a gente tem mercado depois do Covid, teve uma alta espetacular, mas aqui parece que fez um topo, porque está rompendo isso aqui para baixo. Essa batalha aqui foi ganho para os vendidos, tá? E é isso aí, meu amigo. Agora só falta o Bitcoin. E tem gente que fica bravo comigo, fala, pá, eu só quero ver Bitcoin. Você fica falando um monte de coisa aí. Que hoje é quinta técnica, né? Bitcoin é lambuja, porque normalmente é na terça-feira. Mas como a gente falou na terça-feira de Bitcoin, e eu disse que não me sentia à vontade para comprar Bitcoin. Por quê? Porque eu estou vendo que o S&P está aí com possibilidade de entrar nessa fase de alta turbulência, né? De eventualmente estabelecer a tendência de baixa, e nisso um crash agora é perfeitamente possível. E se der crash no S&P,
pela correlação que nós temos visto aí, até mostrei no último vídeo que eu pus os dois gráficos juntos aqui na minha tela de mercado, né? Minha tela de mercado, pus os dois juntos. Pô, os caras estão oscilando muito parecido. Então, como a gente sabe o que aconteceu com o Bitcoin na última vez que nós tivemos um crash, que foi o do Covid aqui, então a gente fica achando que se tiver um crash agora, vamos para o gráfico diário aqui, tá? Se tiver um crash agora, o crash que aconteceu no Covid foi esse aqui em março. Quem sabe o Bitcoin pode cair, quem sabe ele caia menos, né? Mas ele tem chance de vir buscar essa reta aqui, por 7 mil, sei lá, se der o crash. Agora, independente disso, ele agora você vê que ele foi lá testar os 11 mil, não conseguiu romper, encontrou resistência justamente nos 11 mil. Se a gente põe o gráfico diário aqui, eu acho que ele está meio que se arrastando aqui, né? Deixou um topo aqui nos 11 mil e, bem, agora teve uma pequena reversãozinha aqui. Como eu disse na outra vez, minha posição é estar fora do Bitcoin e estar aguardando aí para ver. Talvez eu possa comprar com os stablecoins que eu resolvi comprar, e muita gente até me falou que em vez de comprar o USDT eu deveria comprar o USDC, mas acontece que o USDT tem uma liquidez absurdamente maior do que todos os outros dólares tokenizados, né? Então eu acho isso muito importante, porque eu, como estou meio que vendido no Bitcoin, eu sim tenho minha ordem de stop, que é uma ordem que você pode entender que eu estou vendido no Bitcoin ou que eu estou comprado numa criptomoeda cotada em Bitcoin. É mais ou menos isso, né? Só que não existe o USDT cotado em Bitcoin, que seria 0,0000 não sei quanto. Existe o Bitcoin cotado em USDT. Então, se eu vendo o Bitcoin e fico na corretora com o USDT, é como se eu tivesse vendido em Bitcoin. Por quê? Porque se Bitcoin cair, eu vou comprar mais Bitcoins com a mesma quantidade de USDT que eu tenho na corretora. E é meio que até exponencial, né? Porque se cai 10 eu compro 11% a mais, se cai 15 eu compro 17,5, se cai 20 eu compro 25, se cai 50, né? Eu tinha 100, vendi por 100, aí agora custa 50, eu compro o dobro, tá certo? Então, mas eu acho muito importante eu ter colocado uma ordem de stop, que é uma ordem de stop de compra de Bitcoin usando o USDT, que você pode colocar na Binance. Link aqui embaixo, se você não é inscrito na Binance, se quiser se inscrever na Binance, maior corretora do mundo, onde eu opero, use o link aqui que você está ajudando o canal. Então é isso, vamos ter que esperar mais um pouco aí para ver. Temos amanhã de S&P, porque amanhã sim o S&P para. Só volta às 9 horas, se não me falha a memória, de domingo. E aí ele funciona das 9 horas de domingo até as 10 horas da manhã do dia seguinte, que é quando abre o 10h30, sei lá, que é quando abre o S&P. E nessa hora, nossa, muita coisa pode acontecer. Então o período de turbulências é justamente porque nessa hora, por exemplo, de hoje, de agora para amanhã, como eu mostrei para vocês, o S&P está a todo vapor aqui, tá certo? Ele tá oscilando aqui, ó. Se a gente puser o gráfico aqui, a gente vai ver, aliás, não precisa fazer isso, é só ver a cotação aqui que está mudando, ó, 357,50, 357,75, é oferta de compra e venda, saiu a 358, isso é esse S&P aqui, tá? Que é o mini S&P. Então é isso, e o perigo é que eventualmente esse troço pode dar uma despencada na madrugada. E por quê? Porque eventualmente começa a ficar claro que a tendência é de baixa, e quando começa a ficar claro que a tendência é de baixa, de repente vai todo mundo querer pegar o bonde e não cabe todo mundo. Querer pegar o bonde para cair fora das posições, né? Porque tem milhares, milhões de fundos de investimento espalhados pelo mundo aí, sei lá, provavelmente são centenas de milhares, vai.
E geralmente esses caras costumam chegar na mesma conclusão, mais ou menos na mesma hora. E aí é aquela debandada, né? Então é isso, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal. Compartilhe nas suas redes sociais para me ajudar. Nós estamos chegando aí perto de 50 mil. Vamos ver se a gente logo está lá. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.